mais potência, mais economia. Dê um upgrade no motor do seu carro, SFI Chips. Link na descrição. Ingrato, bola, é um esporte ingrato, Eu porque imagino. ele é muito caro. Hoje em dia, pra você levar um moleque de quando ele começa no kart até ele tá pronto para ser piloto profissional, vai custar uns 10 milhões de euros. Puta que Não, pariu. 10 milhões de euros, assim, tipo, do Quiser andar de kart kart, até tem a de Fórmula rolimã. 3. É, eu- Fórmula 2, mais ou menos. Então, contanto que ele tenha talento, ele seja bom, Sim, sim. com 10 milhões de euros, você prepara ele para ser um piloto profissional. Daí, se ele vai seguir, por exemplo, a Fórmula E, que foi o caso do Nick De Vries. Ele foi até a Aham. Fórmula 2, ganhou a Fórmula 2, não tinha vaga na Fórmula 1, ele foi para a Fórmula E, ficou lá 3 anos, ganhou um campeonato e agora foi para a Fórmula 1. Sim. Ganhou uma O vaga. Van Dorn ou eu, foi ao contrário. A gente foi pra Fórmula 1 e depois voltou pra Fórmula 1. aham. Assim, pra ele virar um piloto profissional e começar a ganhar dinheiro com o automobilismo, num nível de Fórmula, seja Indy, E ou 1, vai gastar uns 10 milhões de euros. Quase Estatisticamente, 60 de real. se você sei lá, coloca aí em 10 moleques 100, não fecha a conta. Não fecha. Nem que se um desses 100 passar, não recupera os outros, sei lá, se for 100 moleques a 10 milhões, dá 1 bi. Não fecha a conta. É muito dinheiro. Entendeu? Então, É muito o dinheiro. esporte é um esporte ingrato porque ele é muito caro. Não é... É diferente de futebol, tênis. Que é mais você ali, né? Não, o próprio tênis é caro Não, também. é mais caro, Futebol é Não, top. Mas não aqui se é a compara, máquina, se né? Não tem a compara. máquina. A Ah, máquina é muito não, cara. é. O Você futebol, chega lá, futebol é bem quer mais um fácil. negocinho, Você você tá vai falando, lá sei e- lá, Mas não judô. se compara, não se compara. Não Ou tem sei lá, comparação. Não é realmente o talento do cara que prevalece. Mesmo né? se for golfe. Tem também, golfe mas também tem é todo caro. um... Você vai na Mas equipe tudo bem. fraca, você não... Mas O equipamento Mas é se o muito moleque é mais barato, bom, o cara deixa o cara jogar lá, É. o cara vai lá ficar Ele com o 8 jogo de horas. taquinho velhinho, ele vai treinando. Ele vai treinando, é. Tiger Woods estilo e vai. O Tiger Woods é CAD, pô. Então, o automobilismo é um esporte caro. Então, assim, você É. pensar de um ponto de vista... Vários pais, né, chegam pra mim e falam assim, e aí, tal, meu filho, quero que meu filho bom. seja piloto. Eu falo, olha, você tá disposto a... Esses 10 milhões de euros, se precisar, vai fazer diferença? Você tem e vai fazer diferença pra você? Ah, não tenho, tal. Tudo bem. Então, qual que é o plano? Como é que você vai fazer? Porque é um esporte caro. E se você estiver na equipe errada, você pode ser um talento, você não vai ganhar. Então, você precisa estar no lugar certo, na hora certa, gastar o dinheiro da forma... É um esporte Certo. Mas completo. hoje vamos lá, hoje com as montadoras, as próprias equipes montando essas escolas Não tem dando mais incentivo, acabou. Não tem mais. Tem muito pouco. A Acabou Ferrari a tem Red agora Bull um Race pouco. lá, Praticamente Academy. nada, não. Mesmo na Red Bull, você tem que pagar mais de 60%, 70% do budget. Obviamente, É mesmo? obviamente, se você é um talento, um Messi da vida, Excepcional. você é um Messi da vida, você ganhou tudo no kart, todas as vezes, você nasceu no kart, ganhou tudo. Vai ter alguém que vai colocar o dinheiro pra você subir ali. Ah, A você equipe vê vai que- te oferecer metade do negócio. Aham. Aí Você acontece vai. igual o Mas você moleque que precisa tava- que ser a um Alpine Messi. apostou, como Não chama? adianta você ser um... Sim. Entendi, médio. o mediano. Não adianta Tem que você estar ser um acima. fodão. Não adianta você ser, sei lá, que já são pilotos extraordinários, né? Mas não adianta você ser um Pérez, um Bottas. Você precisa ser o Verstappen. Não. Verstappen, o Que aparece Hamilton. uma vez Não, a cada... você 10, precisa 5 ser anos, o né? filho do... O Stroll. O Stroll. Não, daí Não, aí obviamente... o pai tá bancando. Não, Não, pô. então, você precisa ser um Não, o pai Stroll, né? comprou uma equipe de Fórmula 1 por 500 é. milhões de dólares. Daí é É outro. outra história. É um Tô falando patamar, assim, que a gente não Lógico. tá, a gente não tem noção. Não, E é que eu esse falo, mas aí tem vezes Tsunoda, né? Que é tem o vezes cara a do turma Japão aposta também. no cara. Mas ele ganhou Que nem corrida o na moleque Fórmula que 2, tava né? que é o Pine hoje, né? Que era a Renault. Apostou a carreira inteira e foi pra McLaren. Ah, o Aí De os Vries. caras- Ou os o caras Piastri, ficaram alegres. o Piastri. Piastri. De Vries, Piastri, é Os verdade. caras ficaram numa alegria louca com ele, né? Mas no final, acho que nem foi a equipe que pagou direito. Depende. A gente nunca sabe os bastidores. Ou, aí por exemplo, a também. equipe, ele pode estar pagando a equipe, uma parte do salário dele, ele está repagando a equipe. Tem um contrato por trás que funciona, mas mesmo assim é difícil. Se a- Então, deve ser foda, cara. e hoje em dia, né, você pegar uma equipe de Fórmula 1 custa R$1 bi por ano. Caralho. Barato, pô. É muita gente. equipe de São os melhores de tudo, de engenharia. Uma equipe- Tudo. Uma equipe de Fórmula E custa uns 150 milhões de reais por ano. 150. Uma equipe de estoque custa, entre 5 e 10. Com 2 carros, né? Caralho, puta diferença absurda. bicho. É um abismo, É um né? puta Quando você começa a absurdo. falar em abismo, euros um também, abismo. muda, É, né? então, Não, mas tô euros, falando né? porque são categorias Não, sim, globais, sim, mas é sim, só sim. um nível de referência É. de quanto custa. Então, pra você rodar uma empresa de R$1 bi, e não é investimento, é gasto. Não é que você está investindo num cloud que depois você vai vender durante 10 anos lá, um computador. Você não, um produto. É um negócio de 1 bi, de gasto de 1 bi por ano, e custo, para início de Eu não lembro conversa. se é verdade, eu não lembro que uma época quando a DTM tava
Os caras falavam, eles estão gastando a mesma coisa que a Fórmula 1. É, que uma equipe o de Fórmula 1. o budget da minha Aí equipe... deram uma baixada, Então, o budget da minha né, equipe de Le Mans era na faixa de 500 milhões de reais por ano. Porque era mais ou menos uns 100 milhões de euros. A gente tinha 150. Muito desenvolvimento nos protótipos também, É, né? puta protótipo. é. E em DTM Mas é também. pesquisa, vamos combinar? Eu lembro que médio. DTM os caras falavam. Médio. Médio. puta, É sempre um balanço entre o quanto daquele... Porque não é 100% pesquisa. O quanto daquele investimento vai virar um produto comercial. Você vai comercializar aquele Mas a desenvolvimento. brand tá ali, eu tenho um brand. Tá, cara. daí... Então, Tem um brand, tudo que é bem, muito importante. mas daí não é desenvolvimento, é marketing. Não, junta, né, brother? Não é uma coisa só, é todo um pacote de desenvolvimento e marketing, né? Você não acha que... Vou dar um exemplo aqui, vamos chutar. Red Bull é uma marca de energéticos. Energéticos. Hoje, se o Red Bull desenvolver um carro de rua, pô, vai ter um... Eu acho que a chance desses caras terem uma aceitação é muito grande. Então, Pelo brand, tá ligado? A Red Bull, A força do nome. Red Bull é um exemplo perfeito. A Red Bull, ela não ganha, como empresa, ela não ganha nada com o desenvolvimento de uma asa dianteira ou de um motor. O motor era da Honda. Aham. Quem ganhava com o desenvolvimento do carro da Red Bull era a Honda, com o motor dela, Uhum. ou agora a Ford, que vai ser parceira Vai ser deles. Ford, Aham. Mas a Red Bull, ela não usava nada daquela tecnologia Zero. na água com açúcar e cafeína que eles vendem. Uhum. Ah, o preço é lá, custa 80 Isso, centavos mas- a lata, ele vende a 15. Isso, mas isso né? é marketing. Não, isso Marketing. Sim, o brand, é o O que eu cara falo. gosta. Então, mas não necessariamente anda junto. No caso da Sem contar Ferrari, que por eles estão em exemplo, tudo que é esporte. no né? caso da Ferrari, 100% da verba de marketing da Ferrari é em corrida. 100%, é. Então, eles usam na Fórmula 1. A Porsche também. Agora, você vai comprar um Sandero porque tá na Fórmula 1? Depende. Não é tão claro assim. Se você andar Não, mas em um é que a time- Renault, ela vende motores para outras equipes também. Ela vive disso também, não? A Alpine lá. Tem o carro Alpine, mas a Renault, ela meio que vende para outras equipes o Então, motor, não? Vende o motor, mas não Ela fecha a vive conta. disso. Não fecha a conta. Não Ele fecha a gasta conta. mais para fazer o motor do que você É. do que você Do que recupera. a turma Então, paga. então assim, depende. A parte de marketing é bem questionável. Se você tem lá um carro, por exemplo, o carro da Honda na Fórmula 1 na época do Rubinho lá, Uhum. e andava lá atrás. Isso é bom ou é ruim pra Honda? Eu entendo. É, porra. Mas você vai lá hoje e ela, fala, hoje ela é o uma motor que- da Red Bull, vou dar um Uma exemplo. que Ela entrou motor que campeão. mais ou menos queimou A o filme da Toyota, Fórmula a Teve 1. Toyota- fases, né? a Lá Toyota- na época daquela Lamborghini, então. A Toyota gastava um mais ou bi. menos queimou o A Toyota filme. chegou a gastar quase $1 bi por ano. E não ganhou nunca ganhou uma corrida. corrida. Ah. Isso é bom ou é ruim? Depende. Então, assim, é sempre um balanço entre o quanto de desenvolvimento. Quando eu vou falar sobre automobilismo, a categoria de automobilismo. sucesso que você vai ter, a né? categoria de automobilismo, ela tá bem posicionada. O quanto de desenvolvimento para as montadoras você pode dar. Então, se a categoria é monomarca, não tem desenvolvimento nenhum. Uhum. Quanto de desenvolvimento você pode dar, quanto de entretenimento e marketing você pode dar e o custo. É sempre um balanço esses três. Mais os patrocinadores também, né? Então, mas se o né, marketing, mas se o marketing é muito alto e o custo é baixo, você tem um lucro gigantesco, você consegue vender um monte de patrocínio Uhum. e o seu custo é baixo. Você acha que é o caso da Red Bull hoje? É o caso da Fórmula 1 depois que entrou no Netflix. A Fórmula 1 há 5, olha 6 que anos foda. atrás, não tinha patrocínio nenhum no carro. Zero. É. A Fórmula 1 estava afundando. Quando os caras compraram por 7 bi, a categoria, Do Bernie. Lá. do Bernie, compraram da CVC, né? É. O Bernie comprou, mas enfim, compraram por 7 bi. Entrou no Netflix, subiu de 7, acabaram de recusar uma O oferta de valor. 17 bi para Caralho. comprar a Fórmula 1. Não, mas Os todo árabes, mundo- né? Não, Exato. voltou a ser Então, um puta eles show, abriram o é. mercado nos Estados Unidos. Aham. Nos Estados Unidos, o Bernie tentou entrar lá durante décadas. Nunca conseguiu. Nunca conseguiu. O Netflix foi lá e abriu. Não, e eles, aí, americanos sabem Vai ter corrida em fazer, Las né? Vegas Então, esse ano. agora- cara. Miami? Não, então, Miami, então o que, vai que de eles Las Vegas. fizeram muito Americano sabe inteligentemente? fazer, meu. Eles colocaram, agora tem o budget cap. Que não Tem pode gastar o teto de gastos, Então né? agora a equipe, o entretenimento da Fórmula 1 subiu por causa do Netflix e o custo caiu por causa do budget cap. Uhum. Todas as equipes agora dão lucro. Olha que legal. Então, é Inteligência, né, brother? Não, outra coisa, você vê... Sacada, né? Você vê Transformar, roupa mas da isso é- Mercedes, da Sim, Red mas Bull, você as vê, pessoas isso começam não é- a consumir a vamos Fórmula 1 combinar. de outra Isso forma. não é o jeito do americano montar um negócio, tanto faz. Vamos olhar para a Stock Car. né? A Stock Car. Também. Se a Stock Car... Melhoraram mídias sociais também muito, né? Não, então, tudo. E Muito, tecnologia, muito. toda a tecnologia. Mas no foi- final é o valor de marketing, o valor de entretenimento. Na Stock. Por que a Stock custa 5 e não custa 50? Se custar 50, não vai ter nenhuma equipe lá porque não fecha a conta, não consegue vender patrocínio pelo nível de exposição da Stock. Uhum. Então, o custo da categoria,
tem que estar meio linkado com o quanto de Sim. patrocínio. O custo, quando você vende um Pra patrocínio galera desse, tá lá pra ter os pilotos desse que podcast, depende de quantas pessoas assistem o podcast. Óbvio. Perfeito. A mesma óbvio, coisa com o perfeito. automobilismo. Só que o problema é o seguinte: como tem a montadora e tem o desenvolvimento, as montadoras colocam grana também. Então você precisa abrir um pouco o desenvolvimento. Se você abrir demais, aumenta demais o custo. Então você tem que manter um certo nível de desenvolvimento meio fechado para o custo ficar baixo, para compensar com o marketing. Você mantendo esses 3 pontos alinhados, a categoria sobrevive. Se começar a estourar o custo muito, por exemplo, na estoque, abre o desenvolvimento Libera, de tudo. libera. Os caras começam a gastar 50 milhões, ganha só uma equipe. Que é o que vai Acabou. acontecer. Acabou, quebra. A Tem um que vai ter categoria. mais dinheiro. Ninguém consegue gastar igual. A estoque, Foi o que aconteceu com a DTM. Custava Entendi. 100 Eu milhões, lembro 100 falar, milhões, tal. Chegou uma hora que ela falou, não vou ficar gastando 100 milhões de dólares aqui, não dá o No retorno que campeonato precisa. alemão, né? De... Tchau, acabou. É. Quebrou. Então, esse é o balanço que das Entendi. categorias é interessante de ver, como um evento como um todo. Ticaracast, põe. Ticaracatica-ticatá. 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 Ticaracati, ticaracatá. Ticaracatica-ticatá.